Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. São Paulo vence o Wilstermann na altitude e se mantém 100% na Sul-Americana. No rodízio de Sene, o time misto do São Paulo venceu o Jorge Wilstermann Ball por 3-1 na noite de hoje, 28, na altitude de mais de 2.500 metros de Cochabamba, na Bolívia, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols do tricolor foram marcados por Igor Gomes, Reinaldo e Marquinhos, enquanto Osório descontou para os donos da casa. Com a vitória, o São Paulo mantém o 100% de aproveitamento no torneio continental, e se isola ainda mais na liderança do Grupo D, agora com 9 pontos. 5 a mais que o segundo colocado Everton Chi. Ayacucho Per, com 3, e Jorge Wilstermann, com 1, completam a chave. Relacionadas pela Sul-Americana, o São Paulo volta a campo na próxima quinta, 5, novamente às 19h15, quando visita o Everton Chi. Antes, na segunda, 2, às 20h, o tricolor recebe o rival Santos no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Live do São Paulo. Quem foi bem? Igor Vinícius, o lateral direito, muitas vezes criticado por parte da torcida do São Paulo, fez partida segura defensiva e ofensivamente. Quase marcou em subida ao ataque no primeiro tempo, e depois deu a assistência para o xará Igor Gomes abrir o placar na Bolívia. Atuação para dar confiança. Quem foi mal? Arboleda, o zagueiro equatoriano, entrou desligado na partida, falhou em saídas de bola, e cometeu erros em lances capitais. No principal deles, cometeu o pênalti bobo que resultou no gol do Jorge Wilstermann. Jogo para esquecer. Cronologia do jogo. Apesar da altitude, o São Paulo não teve problemas para controlar o jogo desde o início. Depois de boas chances com Igor Vinícius e Luciano, Igor Gomes abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. A partida parecia tranquila e bem administrada, mas um pênalti cometido por Arboleda e convertido por Osório, aos 30, freou o ímpeto do São Paulo, e deu confiança para o Jorge Wilstermann arriscar mais. O tricolor esboçou uma reação rápida, mas Luciano teve gol anulado por impedimento aos 33. O segundo tempo começou em ritmo mais lento para ambas as equipes, mas logo São Paulo voltou a pressionar. Aos 11, Rigoni cobrou uma falta no travessão. No lance seguinte, Alisson cabeceou por cima em outra chance de perigo. O tricolor voltou à frente do placar aos 18, após pênalti convertido por Reinaldo. Marquinhos fechou a conta com belo gol da entrada da área aos 39. O jogo do São Paulo, o time misto escalado por Rogério Ceni teve início promissor, envolvendo a defesa do Jorge Wilstermann com toques rápidos, triangulações e ultrapassagens. O São Paulo controlou as principais ações com posse de bola e boas chances, mas pareceu sentir o empate nos minutos finais do primeiro tempo. A mesma postura foi mantida na etapa final, e o tricolor foi recompensado com o gol de pênalti de Reinaldo, e por fim, aumentou a vantagem com Marquinhos. O jogo do Jorge Wilstermann em má fase, o time boliviano nem parecia jogar em casa e com a altitude ao seu favor. Quase não conseguiu trocar passes com objetividade no primeiro tempo, mas foi presenteado com um pênalti bobo cometido por Arboleda. Na etapa final, começou recuado e sem oferecer perigo ao São Paulo. Depois do gol de Reinaldo, cresceu na partida em busca do empate, teve chances claras, mas não conseguiu igualar o placar novamente, e ainda levou o terceiro. De Igor para Igor. O primeiro gol do São Paulo, marcado por Igor Gomes, contou com a assistência de Igor Vinícius. Os dois Igors também protagonizaram outro lance de perigo na partida, ainda aos 7 minutos do primeiro tempo, quando o lateral recebeu o lançamento de Reinaldo, e parou em Poveda após drible e finalização. O meia não conseguiu aproveitar o rebote. Tem pênalti? Chamam Reinaldo. Lateral esquerdo manteve o bom aproveitamento em cobranças de pênalti, e chegou ao quarto gol pelo São Paulo na temporada. Todos feitos da marca da Cal Volpe, titular mais uma vez na Sula, mais uma vez titular na Sul-Americana, mas dessa vez com Jandrei no banco. O goleiro pulou para o canto certo, mas não conseguiu defender o pênalti cobrado por Osório. Antes disso, fez ótima defesa em finalização de Chaves, que estava em posição duvidosa. Com os pés, Volpe vacilou em 2 saídas de bola, mas não comprometeu a vitória do São Paulo. Sara vira preocupação para clássico. No fim do primeiro tempo, o meia do São Paulo sofreu uma falta de Echeverria, levou a pior e pediu substituição. Marquinhos entrou. Pode ser problema para Ceni no clássico contra o Santos, na segunda, 2. Lembra dele? Titular do Jorge Wilstermann nesta noite, o argentino Andrés Chaves reencontrou o São Paulo, clube que defendeu entre 2016 e 2017 em passagem discreta.
O atacante parou em Volpi em uma oportunidade, mas no geral levou pouco perigo ao ex-clube, e felizmente para o São Paulo, não fez valer a lei do ex-ficha técnica. Jorge Wilstermann Ball, 1x3 São Paulo competição. Copa Sul-Americana, terceira rodada da fase de grupos estádio. Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia data e horário. 28 de abril de 2022, às 19h15, de Brasília, árbitro. Carlos Ortega, call, assistentes. João Leon, call, e Dionísio Ruiz, call, cartões amarelos. Robson dos Santos, Santiago. Echeverria, Osório e Ortiz, viu, Luan, Igor Gomes e Rafinha, SPFC, gols. Osório 31T, viu, Igor Gomes 22-1T, Marquinhos 39-2T e Reinaldo 18-2T, SPFC. Jorge Wilstermann, Bruno Poveda, Maximiliano Ortiz, Santiago Echeverria, Rony Monteiro e Robson dos Santos, Francisco Rodrigues, Christian Machado Vargas, Anis, Moisés Villarruel e Serginho, Chaves, Balivian e Osório. Técnico, Sérgio Migliaccio. São Paulo, Thiago Volpi, Igor Vinícius, Rafinha, Arboleda, Léo e Reinaldo. Luan, Andrés Colorado, Gabriel Sara, Marquinhos, Igor Gomes e Alisson, Éder, Rodrigo Nestor e Luciano Rigoni. Técnico, Rogério Ceni.